Aham, já. Boa noite, pessoal. Vamos entrando para mais uma live. Hoje nós estamos na live 186. Estou aqui há 186 semanas, toda terça-feira, às 19 horas. E hoje a gente vai falar sobre princípios da neutralização das cores. Boa noite para todo mundo, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou colocar aqui no título já, vou deixar fixado, porque aí a gente vai conseguir já identificar quem entrar daqui para frente, qual é o tema da live de hoje. Hoje a gente vai falar então sobre neutralização de cores e os princípios delas, né? Por que a gente neutraliza, como, quando, onde e por que vocês têm que saber disso, né? O principal motivo. Então, fiquem aqui comigo porque hoje a gente vai falar muito sobre isso. Eu já venho falando um pouco sobre isso nos últimos dias, o porquê que é tão importante o maquiador entender sobre as cores, né? É que, gente, a gente trabalha com cor e textura. Se nós não entendemos de cor e textura, a gente não entende nada. E aí a gente não precisa maquiar, a gente pode fazer outra coisa da vida, entendeu? É a mesma coisa que um pintor não entender de tinta. É a mesma coisa que um pintor, né, não entender do que ele faz, do que ele trabalha. Não existe isso, né? E o trabalho do maquiador é entender cor e textura. Por que textura? Porque a gente trabalha com textura. Textura líquida, cremosa, pele com textura, pele lisa, pele áspera. Então a gente está o tempo todo batendo na mesma tecla, que é cor e textura, cor e textura. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre cor, tá? Que são princípios aí para você conseguir fazer um bom atendimento, atender todas as suas clientes e sempre fazendo com que elas gostem muito do resultado, né? O que eu mais vejo hoje, já vi várias pessoas falando isso inúmeras vezes, inúmeras, falando assim, nossa, eu maquiei com fulana, mas não gostei, eu não me senti bem. E a pessoa não sabe nem explicar o porquê, ela não sabe nem dizer o que ela não gostou, ela só sabe que ela não gostou, mas ela não sabe por quê. Então, assim, gente, às vezes é um mínimo detalhe que às vezes a gente não conseguiu captar. Isso já aconteceu comigo, obviamente, né? Então, eu sempre falo assim, às vezes a pessoa não fala pra você naquele momento que ela tá sentada ali na sua cadeira, mas ela vai falar depois. E aí, se você mora numa cidade pequena igual eu, você fica sabendo. Então, é muito chato, né? Você deixar a desejar naquele momento ali, ou ficar com medo, ou ficar insegura de atender uma pessoa, porque às vezes ela tem uma mancha que você não sabe nem o que fazer com aquilo ali, ou porque ela tem uma pele que você nunca atendeu antes e você não sabe como proceder com essa pele, né? Daqui pra frente. Quando vai voltar as demais cores das bases? Gente, não tem uma data específica, mas vai ser em breve, acredito que abril, tá? Vocês não imaginam o quanto eu quero que isso aconteça. Soraya, muito obrigada, admiro o seu trabalho, fico muito feliz. Gente, então, hoje a gente vai falar sobre os princípios da neutralização de cores e como que a gente utiliza isso no círculo cromático, né? Então eu já vi muitas pessoas e eu acho que esse conhecimento ele poderia ser amplo, ele não precisaria ficar focado em maquiador, ele poderia ser para todo mundo, sabe? Eu acho que todo mundo devia saber isso. Porque quando a gente fala de colorimetria, a gente tá falando de você mesmo, né? Da gente mesmo. Eu vou ver se eu acho aqui um vídeo. Agora que eu tive essa ideia, tá? Então eu vou ter que baixar lá embaixo pra achar onde é que tá esse vídeo. Mas eu maquiei a minha modelo na semana passada, eu falei que eu ia mostrar hoje nos stories e eu esqueci. Mas deixa aí, calma aí que eu vou achar. Calma aí que eu vou achar. Meu Deus, quanta foto até semana passada. Pelo amor de Deus. Aqui, achei. Vou mostrar pra vocês uma foto da minha modelo quando ela estava com um vestido verde e depois eu vou mostrar um vídeo, aliás, da minha modelo com a blusa preta. E vocês vão perceber a blusa preta porque ela tá de golinha alta e o vestido vocês não vão ver na foto porque ela baixou as alcinhas dele. Ele era V, assim, ela baixou as alcinhas dele pra não aparecer, né? Porque eu não gosto nunca de maquiar com interferência de roupa colorida, né? Até porque naquele momento eu nem sabia o que eu ia fazer, então eu gosto de começar no zero, assim, branco, limpo, sem saber o que vai acontecer daqui pra frente, né?
E aí, como ela veio com vestido de cor, eu falei pra ela, baixa a alcinha, tá tudo certo. Naquele momento, eu até imaginei que aquele vestido ia interferir, porque eu já sabia disso, porque eu já vi isso outras vezes acontecer. Só que, gente, eu quero que vocês vejam na prática, eu quero que vocês vejam que mudou a cor do cabelo dela, mudou a cor da pele dela, as veias dela ficou muito mais saltadas, se bem que no depois vocês não vão ver a veia porque ela tá com uma golinha alta, né? Mas enfim. Mas vocês conseguem ver as veias do rosto, porque até abaixo dos olhos dela mudou completamente, virou outra pessoa. Eu vou mostrar aqui pra vocês, então, o antes, tá? Esse aqui é o antes. Eu até vou fazer o seguinte, vou tirar aqui os comentários, gente, rapidinho, só pra vocês verem. Olha, eu quero que vocês observem a cor do cabelo, eu quero que vocês observem o rosto, né? Quando ela olha pra frente, ela tá com mais aqui, ó, abaixo dos olhos, assim, com uma carinha mais de cansada e ela nem tava, tá? Isso tudo por conta da roupa que ela tava usando. A gente não vai falar de roupa, tá, gente? Mas eu quero mostrar pra vocês o quanto é importante vocês entenderem colorimetria na maquiagem. Então agora eu vou escolher o outro ativo aqui, peraí, o outro ativo. Calma aí que tem que... Jesus amado, bati muita foto desde então. Deixa eu achar aqui agora eu não vou tirar antes de colocar a outra foto, porque eu quero que vocês vejam bem a diferença do choque, assim, né, do depois. Então eu quero que fique rodando o vídeo aí, e agora eu vou mostrar pra vocês o vídeo que ela fez. Pra vocês terem uma noção, tá até gravado aqui, eu acho que pegou até o meu áudio, mas não sei se vocês vão ouvir. Eu primeiro fiz um vídeo de 8 segundos, daí eu falei, não, gente, a câmera tá embaçada. Eu achei que a câmera tava embaçada, embora que eu limpo sempre antes de colocar, né? E aí eu falei, não, Gabi, peraí que eu acho que tá embaçado isso aqui. E não tava embaçada. A pele dela ficou mais uniforme. A pele dela parece que botou um filtro. E eu juro por tudo, não fiz nada. Olha aqui então o vídeo do depois, com a blusa preta. Esse é o vídeo do depois com a blusa preta. Eu falei, não, gente, não é possível. Eu acho que tá, não sei, parece que tá embaçado. Olha, eu vou até ativar os comentários aqui de volta. Vou ativar aqui, só porque agora vocês conseguiram ver, né? Vocês conseguiram ver a diferença? Vocês perceberam bem a diferença que tava antes e depois? Que na verdade as duas fotos são antes, os vídeos, né? Os vídeos são antes, só que uma ela tava com um vestido verde e o outro ela tá com uma blusa preta. Aí o povo vem dizer que, ai, colorimetria nada a ver. Como assim, gente? A gente tem o poder de deixar uma pessoa cansada ou uma pessoa simplesmente acordei maquiada, parece que ela tá maquiada aqui por conta de uma cor ali, de uma roupa. E se vocês acham que na roupa fica assim, vocês têm que ver que na maquiagem fica pior. Vocês experimentem maquiar uma pele que nem a dela, que é clara, que eu acho muito difícil, pra você... Se experimenta maquiar uma pele clara que nem a dela da cor errada pra você ver essa pessoa ficando destruída, tá? Então assim, se eu erro no subtom dela, se eu erro na cor da pele dela, se eu erro na correção da pele dela, eu destruo ela, entende? Ela é maravilhosa, lógico, ela pode botar, eu até falei, pode jogar, sei lá, bosta na cara dela, ela vai ficar maravilhosa igual, que ela é bonita. Só que vocês conseguem perceber a diferença do quanto uma roupa valorizou ela muito e a outra não? Eu falei pra ela, sortuda, hein? É o preto. Eu não quero nem ver na luz, assim, na câmera, como é que eu fico de preto sem preto, porque eu vou usar preto igual. Eu falei pra ela, eu não quero nem saber como é que fica a minha pele com preto sem preto, assim, na luz, porque se eu souber que não é a minha cor, eu vou usar igual. Eu vou ficar usando preto igual, tô nem aí. Não, tô brincando, gente. Eu já fiz esse teste, eu sei que eu posso usar preto. Graças. Ai, eu também, quando vou gravar, se eu coloco, inclusive essa blusinha que ela tá usando, é que eu sempre uso pra gravar vídeo, se eu me coloco assim, de blusa preta, eu percebo que também a minha pele fica com uma textura não, uma aparência, tá? Falei errado. Uma aparência mais saudável. Às vezes parece até que a gente já tá maquiada, mas é porque uniformiza, né? E para algumas pessoas o preto destrói, né? Então deixa a pessoa toda manchada, com carinha assim de cansada, que foi o que o verde fez ali com ela, né?
E às vezes eu falo assim, ó, gente, mas as pessoas não vão acreditar. Se eu colocar esse vídeo na internet e botar ele na internet, né? A gente tá na internet, mas eu digo assim, no Reels, que é onde as pessoas têm acesso para comentar o que quiser, eu tenho certeza que todo mundo vai dizer que é edição. Então eu já tô pensando em gravar da próxima vez um vídeo no tempo real, sabe? Tipo, ela liga a roupa, daí tira e bota outra roupa. Então, assim, no mesma hora, sem eu parar de gravar, entendeu? Botar uma roupa, nem que bota por cima, só pra todo mundo ver naquele momento que tudo muda. Parece que a luz mudou, parece que a posição mudou, não mudou nada. A única coisa que ela fez foi vestir uma blusa preta. Ela continuou com o vestido, ela só botou a blusa por cima. E aonde ele continuava, porque ele ia até o pé, a gente colocou esse blazer aqui, até aqui por cima, porque ele é cinza, né? Ele é neutro, no colo dela, para que não tivesse de longe nenhuma interferência desse verde. Então vocês imaginam que isso na maquiagem, minhas filhas, ela de verde na maquiagem, eu já percebi que dá muito errado. Então assim, quando a gente trabalha com cor, a gente tem que ter essa noção. Eu não tô falando que vocês precisam virar especialista de cartela de cores das suas clientes, mas pelo menos ter uma noção, sabe? Se você conseguir enxergar, se vocês conseguirem enxergar o que vocês enxergaram no meu vídeo agora, já é meio caminho andado. Se vocês olharem o vídeo, né, um vídeo aliás, se vocês conseguirem ver nas suas clientes o que eu consigo ver nela, aí já é meio caminho andado, entende? Então, cuidado, gente, para vocês não negligenciarem esse assunto, esse tema. Tem gente que fala assim, negócio de coloração pessoal, coisa idiota. Não é. E eu não tô falando aqui de roupa, né? A gente vê muito visível na roupa, porque maquiagem não tem como tirar e colocar assim, né? Na mesma luz. A roupa a gente tira a blusa, bota a blusa, mas assim, a maquiagem não, né? A gente precisaria de demaquilante, então não tem como fazer isso. E se a gente tirar toda a make, fazer de novo, aí sim, pode sim, né? Às vezes ter... Eu já pensei em fazer uma comparação de uma make nela com outra, mas aí vai acabar sendo em dias diferentes e vai interferir a luz também, né? Então eu acho que não é tão chocante do que quando você bota a blusa, tira a blusa, sabe? Então por isso que hoje o nosso tema é neutralização. Para vocês entenderem, eu quero que vocês entendam que a primeira coisa que todo mundo precisa saber, e eu já estou aqui, já adianto para vocês, preparando vocês para o nosso evento Mundo Pele Blindada. Mundo Pele Blindada não, Jesus amado, eu tenho que tirar isso da minha cabeça. Vocês falam tanto de pele blindada aqui que eu já tô me perdendo. Mundo Expert em Pele, onde a gente vai fazer ao vivo e também na teoria e na prática, tudo sobre colorimetria e sobre todos esses temas que tem em relação à pele, né? Esse evento, gente, ele vai ser gratuito, vai ser nos dias 17, 19 e 21 de abril. O link tá até na minha bio para se inscrever, mas fiquem aqui agora, porque o link vai continuar lá. Agora eu quero já começar a fazer um aquecimento aqui do Expert em Pele e desse Mundo Expert em Pele, que vai ser o nosso próximo evento que vai rolar aqui no meu Instagram. Quando a gente faz as nossas lives de toda terça-feira, a gente faz uma coisa assim, mais assim, né? Falando aqui, eu respondo muito vocês, a gente fica nessa, então é sempre muito valioso, muito legal, mas esses eventos, eles têm uma programação um pouco mais profunda, né? Então eu acho que vai ser muito interessante, porque são aulas mesmo, assim, bem densas, onde a gente vai falar o conteúdo e no último dia vai ter prática. Então eu vou fazer o que a gente fez aqui na teoria, na prática, vou fazer numa modelo. E aí vocês vão ver toda essa magia, né, da pele, da cor, da textura sendo realizada ao vivo. Então fiquem comigo ali nos dias 17, 19 e 21 de abril. É um dia sim, um dia não, porque aí vocês assimilam bem o conteúdo, tem um dia para rever, anotar, descansar e participar depois na próxima de novo. Então, gente, vamos começar explicando o porquê das cores, tá? Prestem atenção na teoria agora das cores, na teoria da neutralização de cor, porque essa teoria da neutralização de cor a gente vai utilizar também para manchas, para correção de pele e para tudo isso. Então, vamos lá. Esse aqui é o círculo cromático. Quero saber se vocês têm círculo cromático ou não. Comentem aqui embaixo, se vocês já possuem um círculo cromático ou não. Por quê? Porque esse círculo, gente, ele é muito interessante, ele é muito legal para você conseguir entender sobre cor,
para você, às vezes você pode pegar um arquivo, né, de algum lugar e imprimir, porque assim, gente, é muito interessante você ter o círculo, tá? Essa parte aqui de trás já é um pouco mais complexa e esse meu ele é em inglês, então piorou um pouco, né, para quem também não entende muito, que nem eu. Então, é melhor você utilizar a parte prática. Aqui a gente tem algumas combinações, né, de cores e, enfim, alguns joguinhos de cor que dá pra fazer, que eu já até, enfim, já falei bastante sobre, mas hoje a gente vai focar nisso aqui, ó, nisso daqui. Ó, eu tô vendo que a maioria não tem, né, o seu círculo, e eu acho que vocês têm que ter, nem que seja digital. Às vezes, eu já ouvi maquiador falando assim, ó, Natane, mas você não acha que às vezes na frente da cliente é meio chato pegar o círculo, mostrar que, sei lá, que tô ainda vendo o que tem que se fazer e não sei o que. Eu falo, gente, chato mesmo, é você maquiar errado, é você não saber a cor da pele dela, é você não saber cobrir a mancha que ela tem, é você não saber fazer a textura da pele dela. E isso que é chato. Chato é ela pagar e sair insatisfeita. Isso é chato. Agora, você pegar o círculo na mão, na frente da cliente, nada a ver. Você tá ali fazendo seu trabalho, pelo amor de Deus, né? Então, a colorimetrista lá da cartela de cor de roupa não pode pegar o joguinho de cor dela pra mostrar. Não faz sentido isso, né? Não tem nem noção, nem cabimento. Mas, de qualquer forma, você pode ter no celular, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, vocês podem ter no celular. Esse app, esse Color Wheel, é o que eu indico, né? Dentro do Expert em Pele, esse aplicativo. Esse app, na verdade. Ele é muito bom, né? E aí, vou mostrar então agora pra vocês a neutralização. Então, vamos lá. Vamos começar do princípio básico. Eu tô levando em conta que vocês todos que estão aqui vão participar do Mundo Expert em Pele, que é o nosso evento gratuito, então a gente já tá fazendo uma preparação. Primeira coisa que a gente precisa entender, neutralizar. Neutralizar é neutralização de cor, né? Então, o que a gente precisa entender como base de tudo, que eu até falei essa semana nos meus stories, que o Max está fazendo tarefa disso essa semana, que é cor primária, secundária, mistura e tudo mais. Então, assim, na verdade, a tarefa tinha que usar o laranja, e ele falou assim, a gente não tem laranja, mãe, mas tem o vermelho e amarelo. Por quê? Porque eu tenho os guaches que eu utilizo nas aulas, né, nas aulas práticas, e aí eu tenho 3 bem grandão, assim, né, de amarelo, vermelho, azul e branco. E aí ele falou assim, pegou meus guaches ali e falou, a gente não tem laranja, mas dá pra criar. Eu falei, então, justamente, é isso aí, muito bem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entender agora quais são as cores primárias, as primeiras de todas. Essas cores que eu vou mostrar aqui agora são as cores que criam as próximas cores, que são as secundárias e as terciárias. Então, você não consegue criá-las a partir de 2 cores, por exemplo, não tem como, porque elas são as primeiras. Então, é o vermelho, o azul e o amarelo. Eu acho que isso aqui vocês estão cansados de saber, né? Todo mundo já sabe que o amarelo, o vermelho e o azul são as cores primárias. Eu trouxe aqui em forma de maquiagem para vocês entenderem também isso aí, tá? Então, assim, trouxe 2 opções. A Bruna tem uma cor que é a mustard, que se assemelha mais a essa daqui, ó, que é a cor verdadeira, né, primária. Essa aqui já não é mais primária, ela tá misturada com branco. Porém, ok, assim, dá pra usar. Então, a gente tem aqui as cores primárias, né? E você vai ver que essas cores primárias, elas servem para quê? Elas servem para você criar as próximas cores e também para neutralizar. Então aqui a gente está falando nessa live de hoje dos princípios da neutralização. O que é neutralizar uma cor? É transformá-la em marrom. Natane, como é que eu vou transformar então 3 cores em marrom? Você vai apenas misturar todas elas, só que em proporções diferentes. Esse é o segredo. Eu lembro que a primeira vez que eu fui estudar colorimetria, eu vi que todas as cores primárias juntas dava a cor da pele, que é o marrom. E toda pessoa tem a pele marrom. Algumas pessoas têm marrom claro, marrom claríssimo, e outras têm marrom mais escuro. Mas todas elas têm essa junção aqui, né? Lembrando, gente, que a gente não tem no nosso corpo humano azul, tá? A gente tem lá as melaninas mais avermelhada, mais amarelada, mas azul não tem. Só que aqui a gente está representando cor. E quando a gente está representando cor, a gente tem que fazer de alguma forma essas cores, né? Por exemplo, bases muitas vezes são feitas com cores ou azul ou preto. Aí vai depender do resultado que a gente quer.
Normalmente o pigmento azul é até um pouco mais caro, então o mercado utiliza muito a cor preta. Nós temos, se eu não me engano, na cor 8 ou 9, não me lembro agora, da base blindada, a utilização do pigmento azul. Porque com a preta a gente não chegou na cor que eu queria, então a gente acabou utilizando a cor azul para criar aquele tom de pele negra, tá? Então isso é muito comum, assim, você utilizar o amarelo, preto e vermelho ou azul. Mas eu acho que o azul ele funciona melhor para a questão de você aprender e para neutralização de cor, porque ela já tá aqui, né, no círculo cromático. Então vamos lá. Se você misturar essas três cores, você vai ter o marrom. Só que se você misturar nas proporções idênticas, você não vai ter o marrom. Então eu vou colocar aqui um pingo do vermelho. Vou colocar um pouco mais do amarelo. Já vou mostrar pra vocês aqui o tanto que tá de cada uma. E vou colocar um cisco do azul. O azul é o que menos vai, o vermelho o intermediário e o amarelo vai bastante. Ó, então essa daqui seria, que eu acho que talvez precise de um pouquinho mais de vermelho. É, um pouquinho mais, só um tiquinho. Isso também vai depender da intensidade de cada produto, tá? Eu já percebi que o azul da Danessa Myricks não é tão intenso quanto o BT. Então, no caso do Danessa, eu teria que colocar mais do que se fosse do BT, entendeu? Mas eu vou usar o BT aqui porque o meu, ele entupiu. Eu não sei, eu tava testando ele antes de começar a live. E como eu apertei demais, ele saiu fora essa parte. Fiz uma lambuzeira, tá complicado. Entupido. Vamos usar o BT daí, tá? Pra finalizar aqui as nossas cores. Então eu coloquei amarelo, o vermelho. E a gente vai colocar agora um pinguinho do azul. Eu botei menos, tá? É que o azul da Bruna, ele é mais líquido. Então parece que ele se espalha mais. Enquanto que esses aqui são mais, tá vendo? Mais pastelzinhos. E agora a gente vai fazer uma mistura entre todas essas cores. E a gente vai obter aqui a cor marrom. Só que eu só vou saber se vai dar certo esse marrom depois que eu misturar tudo, né? Ó, acho que faltou azul, tá vendo? O vermelho ficou bem intenso. Amarelo ok. Faltou um pinguinho de azul. Então assim, também eu tô usando texturas diferentes aqui. Ó, muito quente. E agora o azul, ele vai dar uma leve esfriada. Pra ficar, só tem que cuidar pra não botar demais, pra ficar próximo de um tom da nossa pele aqui, tá? Ó, vou colocar aqui, ainda tá um pouco avermelhado. Mais azul. Enquanto tiver cor de salmão, assim, uma cor meio assim, mais azul. E aí, como eu falei, isso vai depender muito da intensidade de cada produto, né? Pelo jeito da Bruna também tem uma intensidade bem pequena, igual da Danessa, porque se fosse de guache já teria dado mais do que suficiente o tanto de azul que eu coloquei aqui. Ó, agora que ele resolveu se mexer um pouco do lugar. É, agora foi. Agora eu vou colocar aqui na minha mão, só pra vocês entenderem. Porque às vezes na placa fica tipo um resquícios, né? Eu vou colocar aqui na minha mão esse marrom que a gente criou, só pra vocês entenderem, ó. Deixar ele mais acumuladinho. Ó, ele praticamente é um tom de pele negra, né? Vou pegar aqui. Vocês conseguem perceber? Se for na mesma proporção, a gente obtém qual cor? Vocês vão ter praticamente um verde meio acinzentado, assim. Porque o azul, ele predomina muito, né? O azul, ele é demais, assim. Então, vocês vão ter, assim, uma cor bem... como que fala? Se você pegar e testar todos na quantidade exata, você vai ter, tipo, um... Não dá nem pra definir. Parece um cinza meio esverdeado. Não vai ficar com cor de pele, tá? Não vai ficar cor de pele. Aqui, eu vou ser sincera pra vocês. Eu acho que pra fazer essa mistura do zero, eu ainda prefiro BT. Vamos fazer de BT aqui do lado? Vou colocar aqui o BT Velvet na cor amarela. Tudo bem que ele tem um pouquinho da influência do branco, tá? Mas isso não vai interferir na cor final dele. Vou colocar um pouquinho do vermelho. E vou colocar um pouquinho do azul. Quando a gente fala de guache, é um pouco mais fácil, né? Porque o guache, ele é mais pigmentado. E ele tem, assim, né? A gente tem uma facilidade muito maior
de lidar com essa mistura, porque é tinta pura, né? Quando a gente fala de produto, aí já começa a diferenciar um pouquinho, porque vai depender da textura, vai depender da cobertura de cada produto que a gente está utilizando. Esse aqui, então, é de BT. Vamos colocar aqui, ó, aqui de cara eu já percebi que falta amarelo. Aí de cara já. E ele ficou mais acinzentado, por quê? Porque o amarelo tem branco. Mas de cara já faltou mais amarelo aqui. Então a gente vai colocar mais amarelo. Eu prefiro o mustard da Bruna. Esse aqui é o yellow. E o yellow tem um pouco de branco, então não rola. Ó, agora deu. Você vai ver que vai ficar um marrom, mas vai ficar um marrom mais claro, né? Ficou cor de base, tá vendo? Mas ficou mais claro. Ó. Então vamos colocar aqui na mão, só pra vocês verem. Vou botar um pinguinho de azul ainda. Quando vocês veem que tá uma cor assim muito quente, que não tá rolando a tonalidade da cor, é porque falta um pouquinho de azul, tá? Às vezes você olha assim, tá meio esquisito essa cor, bota um pouquinho de azul. E aí vai depender, aqui a gente tem uma base de fundo bem mais rosado, né? Se eu quiser, por exemplo, de fundo mais amarelado, eu teria que botar um pouquinho mais do amarelo. As bases brasileiras, né? Sempre bem amarela. Aí a gente tem que colocar um pouquinho mais do amarelo. Ó, aí vai ficando mais amarelado. E aí se eu colocar branco, vocês vão ver que vai chegar próximo do tom da minha pele. Só pra vocês verem como realmente a cor tá certa, tá vendo? Se eu colocar branco aqui, ó, vai começar a chegar próximo do tom da minha pele. E assim a gente cria, então, a cor praticamente aqui, o meu tom de base. Mas pra chegar no meu tom ainda falta um pouquinho. Eu sou o tom 1-2 por aí. Ó, botei mais branco. Branco não muda nada no tom. Aliás, no subtom. Só no tom mesmo, tá vendo? Ó, agora ficou bem próximo, né, do meu tom de pele. Eu vou até fazer assim, ó. Olha, tampa até minha tatuagem. Ó, estão vendo como fechou bem o tom? Aqui. Se eu trouxer ele pra cá, ó, ele quase some, tá vendo? Isso é porque tá muito próximo do tom da minha mão. Esse aqui eu criei tudo com BT, tá, gente? Então, eu botei um pouquinho do branco aqui da Danessa porque eu não trouxe o branco BT aqui pra cima, mas ela tem um off-white que também daria uma cor bem similar. Então, vamos lá. Temos aqui as três cores que juntas, vocês sabem que dá um marrom, né? Dá um marrom porque deu um marrom aqui e deu um marrom aqui também. Esse marrom aqui a gente fez com o kitzinho ali da Danessa e esse marrom aqui a gente fez com BT Velvet, mas a gente clareou ele bastante até chegar no meu tom, tá vendo? Criamos aqui a minha base, ó, se você olhar de longe, né, do lado de cá, nem dá pra ver. Tampou a minha tatuagem, mas você mal consegue perceber que tá bem certinho no meu tom. Eu deixaria levemente mais neutro ainda pra deixar o meu tom. Mas enfim, vamos lá. A questão não é qual é a marca do produto e também não é qual é o nome das cores usadas, mas eu quero falar para vocês, num geral, que como que a gente vai neutralizar. Então vocês sabem o princípio básico da colorimetria na maquiagem, que todas as cores primárias juntas dá marrom. Tá um pouco amarelada, né, Thaís? Eu deixaria ela um pouquinho mais neutra pra ficar o meu subtom, assim que o meu subtom não é tão rosado, também não é tão amarelado, é meio nada assim. Então, deixaria um pouquinho mais neutro, colocaria um pouquinho de lilás, né? Um pouquinho de azul e vermelho e branco. Porque o azul e vermelho vai escurecer, daí bota um pouquinho de branco. Mas isso é pra outra aula, O que eu quero dizer pra vocês é que, partindo do princípio de que todas as três cores juntas somam marrom, é aí que entra a neutralização de cor. É aqui que vocês vão aprender como neutralizar a cor das manchas que vocês têm. Então, por exemplo, na Tani, eu tenho uma mancha, deixa eu pensar, vermelha na minha pele. Eu tenho acne. Acne é vermelha, certo? Certo. Tem algumas acnes que, dependendo, quando já tá cicatrizada, fica mais amarelada. Mas a maioria, quando ela tá no seu auge ali da acne, ela é bem vermelha. E você enxerga claramente uma vermelhidão no rosto da pessoa. Então, como é que você vai neutralizar? Vocês sabem por que é o verde?
Ah, mas é que tem muita gente que tá dentro do Expert em Pele aqui, daí vocês vão saber, né? Mas vocês sabem por que eu uso o verde? Qual o motivo de eu usar o verde na vermelha, na mancha vermelha? Com NC30 da MAC, da Col, deixa eu lembrar. Eu acho que tá pra 5, 6 por aí. 5, talvez. Também, o oposto também. Mas a resposta que eu queria mesmo era essa daqui, ó. Nanda Ferreira. Mistura do azul e do amarelo, justamente. É isso que eu queria falar pra vocês. Porque na regra da neutralização, tudo bem, você pode pegar aqui e falar, vermelho, verde, beleza, mas existe um porquê. E esse porquê é o que eu vou falar aqui pra vocês agora. Não é só porque é a oposta do vermelho, mas é porque na maquiagem a gente utiliza as 3 cores primárias como cor de base para fazer o nosso tom de pele. Lembrando que o branco só acrescenta luz, ele não acrescenta cor em nada. Então, como a gente utiliza as 3 cores primárias para fazer o nosso tom de pele, a mancha é o quê? Vermelha. E tá faltando quais cores então pra gente chegar no marrom? Justamente, azul e amarelo, que juntos dão verde. Vocês entenderam a lógica, o raciocínio? Então, assim, a gente sempre vai ter que ter, pra fechar a cor da pele, as 3 cores primárias. Não importa se você já tem ela pronta, numa forma de base, ou se você vai criar ela do zero, tanto faz. Mas você vai ter que ter as 3 cores. E quando você tem uma mancha vermelha, que é a acne, então você tem, por exemplo, acne aqui, eu tenho um pouquinho de acne aqui, o que tá faltando aqui para fechar as 3 cores primárias? O azul e o amarelo. E é por isso que é o verde que se usa, porque a gente facilita, né? Imagina você pegar azul, passar em cima, depois pega amarelo, passa em cima. Não adianta, né? É mais fácil você misturar os dois e obter o verde para vir em cima do vermelho neutralizar, do que você simplesmente vir com uma, depois vir com outra, não faz sentido. Então, geralmente a gente usa uma cor secundária, né, para esse tipo de mistura. Secundária é o quê? É as cores que a gente cria a partir das cores primárias. Então, as cores primárias a gente tem essas aqui, e o verde, ele foi criado a partir de 2 primárias, então ele é secundária. É a segunda, né, a que vem depois. E a terciária é criada a partir de secundária. Então, mas isso fica para a próxima aula. Hoje a gente vai só entender o porquê que a gente usa o verde, apesar dele ser o oposto aqui do círculo, mas por que ele é o oposto do círculo? Por que ele neutraliza? Porque todas as cores juntas, elas têm que dar um marrom. Então, por exemplo, vamos lá. Ai, Natânia, eu tenho uma olheira, sei lá, roxa. Eu tenho uma olheira roxa. Nem toda olheira é roxa, tá? Tem olheira que é azul, mas nem toda olheira é roxa. Mas vamos lá que já vamos chegar nessa questão. Natane, tem uma olheira roxa então. Então tá, então você tem uma olheira roxa. Temos roxo aqui? Não. Mas a gente tem essas 2 cores que juntas vai dar roxo, certo? Certo. Então, se eu tenho 2 cores que juntas vai dar roxo, vamos lá. Vou pegar aqui e botar um pouquinho aqui. Azul e vermelho, juntos eles viram roxo. E tem gente que tem, né, uma olheira dessa cor. Tem gente que tem. Ó, juntinho deu roxo, tá vendo? Temos o roxo aqui. E esse roxo aqui é o que a pessoa tem de olheira ali na pele dela. Ela é muito branquinha. Geralmente a pessoa que é muito branquinha assim, aqui ó, olheira roxa. A minha olheira não tá bem misturada, então ela tá um pouco vermelha, mas tudo bem. Olheira vermelha é boa, né? Então, como a gente tem aqui uma olheira que tem roxo, sabe aquelas veias roxeadas que fica embaixo da pessoa? Não importa, tá? Se é olheira, se não é olheira. Ah, mas é só uma veinha. Sim, mas às vezes ela fica bem roxa, né? E é bem visível que é roxa. Geralmente numa pele mais clara acontece isso. E aí a gente falta o que aqui? O amarelo. Só que aí entra um problema. Porque há muito tempo atrás criou-se um mito de que o amarelo cobria a olheira. Então você via marcas, né? Tipo, tinha o Yellow da Mary Kay, que vendia o amarelo, né? O Yellow, como uma solução para cobrir olheira. E eu lembro que eu dava curso de automaquiagem e todas as minhas clientes falavam assim, Natane, por que eu não consigo cobrir olheira com Yellow? E tinha 2 causas, geralmente. A primeira, aplicação errada. A pessoa passava só um pouquinho e ainda espalhava tudo. Aí não adianta, corretivo ele funciona na base de
batidinhas e acúmulo no local da mancha, então não adianta vocês ficar esfregando o corretivo. Eu, Natane, vou passar base, eu esfrego a minha base, mas quando eu vou corrigir, é batidinhas no local, você não fica espalhando o produto, né? Então, muitas vezes era isso, era uma aplicação errada. E uma segunda causa, que era muito, muito, muito comum, é que a pessoa não tinha olheira arroxeada, ela tinha olheira azulada. Nossa, Natane, mas azulada e arroxeada é muito parecido. Roxo e azul, né? Se você for ver, eu tenho aqui, ó, roxo e azul, são cores próximas, né? Aqui tá até para mais rosa até do que roxo, mas assim, são cores próximas e tem gente que não consegue identificar uma diferença de uma olheira azul e de uma olheira roxa. E lembrando, nós não temos azul dentro da nossa pele, mas a gente enxerga azul, né? É uma coisa física mesmo, é físico, é pura física isso, né? Você enxergar a luz, aliás, você enxergar a cor é física pura. Então, eu não vou ficar aqui dando aula de física, né? Que não é esse o intuito do maquiador. Mas vocês precisam entender que, só para deixar claro, pra gente não sair falando besteira por aí, dizendo que a nossa pele tem azul, porque não tem. Mas você enxerga aquela olheira azulada e você enxerga outras vezes arroxeada. E como é que é então? Meu Deus, então tá. Então são duas situações diferentes. Na maioria das vezes, a olheira que eu vi vocês falando aqui, panda, né? Eu vi várias pessoas falando, a minha é panda. A olheira panda é uma olheira geralmente azulada. Geralmente a olheira arroxeada, ela não é tão intensa. Você percebe que o azul ele é muito mais intenso que o roxo, né? Então, se for para parecer uma olheira muito funda, muito forte, o azul ele vai funcionar bem mais. Então, quando você vê uma olheira azul, você vê aquele panda, né, na pessoa. E aí é que entra de novo a colorimetria. Então, beleza, você tem uma olheira azul. Quais são as duas cores que estão faltando? Amarelo e vermelho. Amarelo e vermelho. E aí as duas cores juntas dá o laranja, por isso que neutraliza o azul. E se você olhar, a gente tem aqui o nosso conhecimento e aqui a gente tem a cola, né? A cola tá aqui, ó. O contrário do azul é o laranja, de fato. É o oposto. Então, se você tem o círculo cromático, fica mais fácil, né? Hoje em dia, eu já decorei de tanto que eu já falei isso na minha vida. Mas talvez, assim, muitas pessoas que trabalham com colorimetria já decoraram também. Mas se você não sabe, se você tá começando agora, se você acha esse tema mais difícil, né? Ah, eu não sei, pra mim ainda não sei se eu vou decorar. Pega a colinha, não tem problema. Mas, pra você entender da onde, por quê, né? Da onde que veio isso? Então, você sempre vai ter que chegar na cor marrom, né? Na cor que é a cor da nossa pele. Então, se você tem uma olheira azul, você precisa colocar o amarelo e o vermelho, que juntos dão laranja. E que o oposto também do círculo cromático é o laranja. Então, a verdade é que sempre vai ficar nesse mesmo esquema, entende? E aí, aí é que tá, porque vai depender muito também, não só da cor que você está aplicando especificamente, porque eu vi vocês falando ali, ó, vocês falaram certo. Natane, mas o salmão e o laranja, pode usar salmão no lugar do laranja? Mas veja bem, o salmão é um laranja com branco. Então, o que muda? Luz. Porque se eu pegar uma pele muito, muito clara, tipo do tom mais claro que eu, sabe? Uma pessoa que tem a cor do papel aqui. Se eu pegar uma pessoa desse tom e jogar um laranja para cobrir a olheira dela, vai ser difícil eu cobrir o laranja daí, né? Como é que eu vou cobrir o laranja se depois eu vou vir com uma cor da pele por cima? E a cor da pele não vai tampar o laranja, vai ficar parecendo que você piorou a olheira dela ao invés de corrigir. Então, você vai utilizar laranja com luz, laranja com branco. Lembrando que o branco nunca vai interferir em nada na questão de subtom e nem de cor. Ele não muda a cor, ele só adiciona luz. É como se você clareasse, só isso. Basicamente é isso. Então, tem muitas pessoas que até a gente tem uma base branca, né? E as pessoas falam assim, Natane, mas vai mudar o subtom? Não, gente, é impossível uma cor branca mudar um subtom. Se o subtom está correto, o branco ele vai ou clarear, ou se você não usar ele, vai manter o mesmo tom. Mas ele não tem a capacidade de mudar o subtom da cor, né? Então, você não vai conseguir uma outra nuance usando branco. Não existe isso. Então, você precisa sempre pensar, né, o porquê. Ó,
Nas manchas castanhas, é porque esse castanho ele tem um fundo azulado, por isso que se usa também o laranja. E também a gente pode ter, por exemplo, o melasma. E o melasma muitas vezes ele é azulado, puxando para aquela cor da olheira, e muitas vezes ele pode ser amarelado. Então, assim, eu já vi várias pessoas, já maquiei várias pessoas que têm o melasma amarelado. Se a gente tem o melasma amarelado, a gente vai usar o quê? Lilás, né? Por que lilás? Porque vermelho mais azul dá roxo, né? E o roxo, muitas pessoas vai ficar forte. Daí a gente usa o branco para dar luz. E aí ele vira lilás. Então, o laranja, ele cobre o melasma que tem um fundo azulado. Por isso que se usa o laranja. Porque a gente vai ter fundo azulado de melasma. Por isso que eu falei tantas vezes, gente, cuidado, porque a pele ela não é azul. Você tem que enxergar esse azul. E o marrom, Mary, o que acontece é que todo marrom vai predominar alguma cor ali. Então, por exemplo, o melasma ele é marrom, ele não é azul. Você não enxerga o melasma dessa cor aqui. Só que ele vai ter uma nuance. E você precisa aprender a entender essa nuance. De você olhar para esse melasma e dizer, nossa, é um melasma esfriado. E por conta disso eu vou ter que usar laranja. Não, é um melasma bem quente, ele é amarelado. Então eu vou utilizar o lilás. Então, de fato, gente, vocês vão ter que sempre, não tem como fugir dessa regra. Essa regra é muito clara e muito explícita. Se você sabe que para o melasma precisa cobrir o laranja, aliás, para cobrir ele precisa usar o laranja, é porque você já deu a resposta, ele tem um fundo azulado. Só que eu garanto para vocês que existe melasma de fundo amarelado também e que vez ou outra você vai ter que utilizar o lilás para corrigir o melasma. Então não é sempre. Geralmente você vai ver esse melasma mais azulado em pessoas que têm a pele até às vezes mais escura, mais morena ou que seja muito intenso. Eu já vi em pele bem clarinha esse melasma azulado, só que ele é muito forte. Não é igual o melasma amarelado, que ele é mais fraquinho, sabe? O melasma que é amarelado, muitas vezes você consegue até, às vezes, dependendo da base que você tá usando, já corrigir. Porque tem base que tem um fundo lilás, vocês sabem, né? E aí, tem algumas, por exemplo, da L'Oréal, que vem até a tarjetinha, assim, lilás, porque ela tem um fundo lilás, assim, meio arroxeado. E aí, você utilizando essa base, né, se for uma cobertura legal, já vai cobrir. Mas, eu já vi também muitos maquiadores, reparem bem, maquiadores, colocando a culpa de não cobrir melasma na base. A pessoa dizendo assim, essa base não é boa porque ela não cobre melasma. Esse corretivo não é bom porque ele não cobriu olheira. Gente, tem que acordar pra vida. Maquiador precisa entender colorimetria. Então você não pode culpar a base ou o corretivo por uma coisa que você não sabe, né? Você pode admitir e falar, olha, eu não tenho conhecimento, aí eu prefiro fazer reboco e para isso eu preciso de uma coisa bem grossa, com uma cobertura bem alta, já que eu não sei maquiar. É isso. Agora, você botar a culpa no produto, nesse caso, tá errado, porque eu conheço maquiadores que fazem trabalhos incríveis com uma base que nem cobertura tem, e faz altas correções, você vê uma pele toda manchada e depois uma pele completamente corrigida, com aspecto levíssimo, como se não tivesse nem maquiagem ali. Então, como é que essas pessoas conseguem fazer isso se a culpa é da cobertura da base, da pessoa não conseguir cobrir alguma coisa? Então, realmente, gente, a gente precisa entender. Essas nuances, Natália, você consegue entender melhor no exercício, na prática. É difícil você olhar aqui, né, uma mistura de cor e entender. Você vai ter que botar a mão na massa. Eu até falo, né, que dentro do Expert a gente tem umas aulas práticas, onde eu falo, galera, agora sim, você vai lá, pega um guache, se você não quiser gastar o seu BT, compra guache, que é baratinho, e vai lá fazer. Você tem que pegar e fazer, pegar pincel, pegar a mão na massa, porque senão você nunca vai conseguir entender. E eu deixo isso muito claro até. Se você não colocar a mão na massa, você não consegue. É difícil você conseguir. Então, você vai ter que entender bem certinho, né, sobre a colorimetria para ser um expert em pele. Por isso que eu tô falando pra vocês que a gente vai fazer esse evento ao vivo, porque eu quero mostrar pra vocês também na prática sobre subtons, que é outro tema que as pessoas têm muita dificuldade, né? Então, é uma coisa assim que vocês precisam aprender, porque não tem como ser maquiador e botar a culpa na base, gente. Isso não existe, isso é fora de cogitação. Eu vou lá falar pra Dior backstage, eu vou falar o Dior, base horrível, viu? Porque essa base da Dior, meu Deus do céu, a backstage não cobre nada. Ela não cobre a minha sarda, que é levinha.
Não cobre nada, nada, absolutamente nada. Mas é a proposta dela. É uma base maravilhosa, eu amo essa base. Então, assim, a proposta dela é ser leve. Se você tem olheira, não é a base que tem que cobrir a olheira. Não é o corretivo que tem que cobrir a olheira, é a colorimetria. Então, por exemplo, se você tem uma olheira mais escura, né, a famosa panda, que geralmente é azulada, você vai precisar de laranja. Se você tiver a pele escura, é laranja. Se você tiver a pele clara, é coral. E aí tudo isso vai depender. O vitiligo, ele é a ausência da melanina na pele. Então ele também pode ser mais esfriado ou mais quente, mas geralmente ele é mais esfriado e a gente utiliza geralmente o vermelho para dar aquele fundo, ou rosa ou vermelho, para dar aquele fundo de calor, e depois a gente vem com a base do tom da pessoa por cima, corretivo, né, na verdade. E aí a gente vai fechando certinho. Dentro do Expert até tem uma aula que eu mostro passo a passo, porque assim, gente, eu até já pensei em fazer em live e tal, mas é tão difícil achar, né, a modelo. Aqui na minha região eu conheço uma pessoa, ela nem é modelo, que é a que tá dentro do curso, e ela também trabalha, né? O pessoal que não é modelo, gente, eles trabalham, eles têm filho, casa, então é mais difícil, né, a gente se comprometer em fazer alguma coisa. Tanto que a gente gravou e demorou pra sair essa gravação, mas ela tá lá até dentro do Expert, porque realmente... Qual marca que eu mostrei? BT e Color Fix da Danessa, tá? O Color Fix da Danessa, para quem mora fora do Brasil, eu sempre gosto de trazer duas opções, porque às vezes você mora fora do Brasil e vai achar com muita facilidade esse aqui, e se você mora aqui no Brasil, eu acredito que você acha com mais facilidade o BT. Não que você não vai achar o Color, né? Vai achar também, só que é mais salgadinho, né? Aí vai depender também do que você busca, mas você acha também aqui. Mas eu acho que BT é mais acessível, assim, pra todo mundo achar mesmo, né? Bom, o que eu queria trazer hoje pra vocês não era nem a marca, né? Como eu falei, eu só queria que vocês entendessem os princípios da neutralização. Por que que quando você pega um círculo cromático, por quê? Por que que é o vermelho que neutraliza o verde? Por que que quando você vai neutralizar o verde é o vermelho? Por quê? Só porque tá aqui? Não. A explicação que eu trouxe hoje é porque para neutralizar o vermelho você precisa utilizar as duas cores faltantes das cores primárias, já que elas juntas dão a cor marrom, né? No app vizinho tá viralizado isso, né? Fazer base com BT. Ah, pois é, agora, né? Eu acho. Mas isso, gente, isso aí já é de, sei lá. Eu acho que eu ensino isso desde 2017, 16, 17, eu acho. Agora que o povo, sei lá, agora que alguém descobriu, provavelmente alguém do automaquiagem descobriu e aí todo mundo ficou sabendo e quer fazer também. Mas acho que isso para maquiador não é segredo, nem novidade nenhuma, né? Isso é uma coisa que a gente faz, ó, há milhões de anos. Meu Deus, é tão fácil você falando, tantas aulas já fiz com outras pessoas e não entrava na minha cabeça. Leide, fico muito feliz, viu, com o seu entendimento. Mas muitas vezes as pessoas acabam usando termos muito técnicos e usa física. Gente, já vi o pessoal usando física para explicar. Gente, física. A gente é maquiador. Não precisa de uma explicação física. Deixa a física pro físico, deixa a química pro químico. Eu sempre falo isso. A gente precisa entender de cor. A gente precisa sim entender da colorimetria, mas se você começar a meter física no meio da explicação, né? Você vai elevar esse conteúdo a um nível que pouquíssimas pessoas vão entender. Não é o objetivo. O objetivo é que você entenda, igual meu filho entende, que quando eu não tenho o laranja, mas eu tenho o vermelho ou o amarelo, eu tenho o laranja, sabe? Então, assim, o fato é que muitas vezes o povo quer romantizar. Se romantizar não, acho que nem é a palavra, porque isso nem é romântico. Se for ver, aterrorizar. Acho que essa é a palavra. Aterrorizar. Porque daí o pessoal começa a botar física no meio, explicar a teoria de como a gente enxerga a cor. Não. Isso só complica a nossa vida. A gente só precisa saber que tal cor com tal cor dá outra cor. Qual é a cor do subtom da pele que a gente encontra. Se eu tenho melasma, que cor ele pode ser, que cor eu tenho que usar. Por que eu tenho que usar aquelas cores? Eu acho legal você saber o porquê. Não é legal você saber que para cobrir melasma é o laranja, por exemplo. Porque se você confiar nisso, você não vai cobrir o melasma amarelado. Porque o melasma amarelado, se você jogar laranja em cima, você está colocando mais amarelo. E aí ele não vai ser coberto. Então, muitas pessoas não entendem isso. Que uma olheira não é sempre que vai ser o amarelo.
Do mesmo jeito que as pessoas achavam que usando o Mary Kay Yellow eu vou cobrir todas as olheiras do mundo. Gente, eu já cheguei a maquiar não, dar aula de automaquiagem. Olha como eu ensino isso há muito tempo. Já faz, sei lá, desde 2016 que eu não dou aula de automaquiagem. Então eu faço já e ensino a colorimetria antes disso, antes de 2016. Porque eu acho que foi em 2015 que eu parei de dar automake, mas eu dei muito automake na minha vida. E aí eu já cheguei a pegar pessoas que eram super morenas, assim, que usava, sei lá, da qual se fosse, seria tipo uma cor 7. Aí a pessoa usa o yellow, só que o yellow da Mary Kay, ele tem uma influência do branco também. E aí ela ia passar, ficava branco, não ficava amarelo. E aí a pessoa falava pra mim, Natânia, eu não sei o que eu tô fazendo de errado. E aí eu falava, nada, você só tá passando o produto errado. Não é o que você tá fazendo, né? E em outros casos era também o que a pessoa estava fazendo, né? Como eu falei, dependia muito do caso. Mas você vê, não adianta você saber que para cobrir olheira você tem que usar o amarelo, ou que para cobrir, sei lá, para cobrir melasma você tem que usar lilás, ou você tem que usar laranja. Porque depende da situação, depende da cor da mancha, né? E aí você precisa realmente entender isso aqui, senão você não vai entender. Senão você vai ver o melasma e vai falar, ó, que legal, vou botar laranja. Ou, né, enfim, você vai ver uma olheira e vai falar, ai, vou botar roxo. Aliás, amarelo, desculpa, vai cobrir a olheira roxa. Normalmente, hoje em dia, a gente quase não usa o amarelo, né? Porque você vê que são pouquíssimas pessoas que vai ter a influência ali do roxo, só dependendo da veia. É um caso muito específico, né? Difícil a olheira ser roxa, é mais fácil você ver as veinhas da pessoa sendo roxa. E aí você vê que a transparência da pele, quase, né? A pele é translúcida. E aí você vê que quanto mais branca, mais você enxerga a pessoa. Você vê as veias dela toda, né? Em algumas pessoas. Tem gente que tem a pele bem fina e que tem a cor muito clara. E aí você olha pra pessoa, você vê um mapa mundi, assim. Então essas pessoas você vai ter que fazer, sim, uma correção diferente, né? E essa parte aqui dos olhos, por ser mais fina do que qualquer outra parte do rosto, você vai enxergar muito mais. E é por isso que às vezes tem gente que tem a olheira só aqui, ó. Porque você enxerga. Naquele vídeo que eu mostrei da minha modelo, no início, você enxergava a olheira dela também. E não era bem olheira, era veia. Se você pausar o vídeo e dar um zoom, você vai ver que a olheira dela tem risco. Então é porque é veia, né? Natane, no Expert tem você aplicando na pele essas cores para vermos como aplicar? Tem sim, tem sim. Inclusive tem uma aula que eu falo só de subtom, onde eu ajusto na modelo, tudo, tem tudo. Essa aula do Expert é que eu vou trazer para vocês no evento Mundo Expert em Pele, que vai ser ali no dia 17, 19 e 21 de abril. E vai ser gratuito, então já falo de novo. Vai lá no link da minha bio e se cadastra. Essa aula do subtom que tem dentro do Expert eu vou trazer pra cá no Mundo Expert em Pele ao vivo, que vai ser gratuito. Então se cadastrem, gente, não esqueçam. Minha filha é assim, dá pra ver as veias dela perfeitinho. E tem muita gente que é assim, que você olha, você pensa que é olheira, porque você olha de longe, assim, parece olheira, mas na verdade é a veia. E aí você vê que, veia ou não, a gente olhando parece olheira. E quem tem não gosta, então a gente precisa realmente cobrir, né, e fazer a correção necessária. E aí o que me entra muito na cabeça às vezes é que, não me entra aliás, é os maquiadores, repito, maquiadores. Se fosse pessoa comum, fosse, sei lá, minha mãe falando isso, nossa, nem ia falar nada, porque a minha mãe não maquia, não entende de maquiagem. Mas eu já ouvi maquiador falando isso, que tal base não é boa porque não cobre meu melasma, tal base não é boa, tal corretivo não é bom porque não cobre a minha olheira. Meus filhos, o produto não tem a obrigação de cobrir a sua olheira. Ele tem que fazer a função de aplicar, dar uma coberturinha, uma clareada, no máximo, no máximo. Um produto, ele não tem a obrigação de cobrir a sua olheira e também de cobrir o seu melasma. Quem tem essa obrigação de saber o que fazer nesse caso é você. E aí, se você sabe, se você fez o dever de casa da colorimetria, se você estudou quais são as correções, as neutralizações, né, que a gente precisa, você vai saber fazer com muita leveza e muita naturalidade. Mas, se você não estudou, você vai colocar a culpa no produto, que é mais fácil, né? Bem mais fácil. Como eu falei, eu vou chegar lá pra Dior Backstage e vou falar assim, olha, essa base aqui não presta, viu? Porque meu melasma não cobriu nada. Gente, a Dior vai rir da nossa cara, né? Eles vão rir da nossa cara. Eles vão falar, querida, então,
Você tem que saber se maquiar primeiro, né? O produto tem que ter funcionalidade. Se você procura uma técnica específica, você tem que estudar. Isso mesmo! Basicamente é isso, gente. O produto, ele foi geralmente criado para algum fim e você é que tem que estudar para saber qual a melhor forma de aplicar para cada fim que você quer. Se você quer cobrir melasma, você tem que aprender a cobrir melasma. Não é a base que tem que fazer isso, não é o corretivo que tem que fazer isso. Então, assim, eu hoje, Natane, prefiro trabalhar com produtos que têm até menos cobertura e ir fazendo as correções necessárias, né? Eu sempre falo que a base blindada, ela tem uma cobertura mais alta, mas eu uso ela diluída. Então, ela fica sem cobertura, né? Porque eu gosto bem leve mesmo, não gosto dela muito... raramente eu uso ela pura, né? E aí, quando eu uso ela diluída. E quando eu uso ela diluída, ela fica bem sem cobertura, que é o jeito que eu amo. Porque se eu quiser cobrir alguma coisa, eu uso a colorimetria. Eu uso um corretivo colorido, eu faço a neutralização em cima do ponto que eu quero corrigir, mas o resto eu quero leve, entende? É claro que vai ter algumas pessoas que às vezes tem coisa pra cobrir de mancha no rosto inteirinho, já aconteceu comigo. E aí eu uso sem diluir mesmo. Raras as vezes, né? Porque aí você pensa, não, realmente vale mais a pena jogar um pouquinho mais de cobertura do que passar 3 horas cobrindo cada pinta, cada mancha que a pessoa tem. Mas, num geral, você precisa sim entender como funciona, porque é o que eu falei no começo da live. Maquiador, ele é o quê? Ele é a pessoa que lida com cor e textura. Você tem que entender de cor e de textura, das duas coisas. Então, o que é entender de textura? É entender que se eu quiser fazer uma pele leve e fina, eu consigo. Mesmo que eu tenha que cobrir o melasma. Mesmo que eu tenha que cobrir alguém que tem acne, né? Então, eu consigo, porque eu entendo de cor e eu entendo de textura. Logo, eu vou saber fazer uma pele leve desse jeito. E eu recomendo que todo mundo saiba, porque graças a Deus, como eu esperei por esse momento, estamos vivendo uma era onde a make leve, glow e super natural está em alta. Essa, né, no make-up já é evidência, sei lá, em Paris, nesses lugares. Eu não me lembro quanto tempo, mas eu acho que, sei lá, desde 2018 eu já leio que as tendências, passarela, não sei o que lá, no make-up. E aí eu lembro que em 2018 o Brasil era bem muito too much make-up. E aí eu pensava assim, meu Deus, será que um dia isso vai chegar aqui? Porque eu confesso que eu sempre gostei, mas eu não fazia, porque a gente tem um público que precisa gostar daquilo que a gente faz, né? E aí eu pensava assim, meu, se eu fizer isso, minhas clientes vão enloucar, né? Elas vão dizer, Natane, ficou louca? Eu gosto de contorno um monte, assim, 3 camadas de corretivo, 4 pó. E era assim que era a maquiagem, né? E aí desde 2018, 19, por aí, que eu já leio que lá, né, Paris, não sei o que lá, New York já é tendência no make-up. E eu pensava, que dia isso vai chegar no Brasil, Jesus? E chegou. Depois da pandemia, um pouco depois até, chegou esse dia. E hoje em dia eu vejo muito mais as pessoas fazendo vídeo bem leve, bem glow, do que pessoas fazendo o famoso rebocão. Não tem certo e errado, eu sempre gosto de deixar isso bem claro, né? Existem tendências, mas se você gosta do reboco, seja feliz, se joga no reboco, não tem problema. É que tendências são tendências, daqui a pouco vai que o reboco volta, né? Tomara que não. Eu não escondo a minha preferência. Por isso que eu falo, maquiar é técnica. Então tem muitas pessoas que falam que, mas a base blindada é pesada. Depende a técnica, né? Ontem eu postei um vídeo que eu uso a base diluída e mesmo usando ela diluída, eu boto tão pouco no rosto, todo mundo falou, nossa, mas é muito pouquinho. Eu uso muito pouquinho. Bem assim mesmo, desse jeito que eu falei errado, muito pouco. Desse jeito. É tão pouco que eu preciso falar muito pouco, entendeu? E aí eu utilizo... né? Eu dou um pingo aqui, um pingo aqui, um pingo aqui e esfrego tudo. É isso. A minha maquiagem do dia a dia é isso. Do dia a dia e da saída também. Porque eu não tenho mais idade pra ficar usando reboco. Então, Ludmilla, eu acho super errado você julgar, porque gosto é gosto. Imagina quem sou eu, né, uma pobre mortal, para julgar o gosto de outra pessoa, gente. Eu só posso julgar o meu gosto e dizer o meu gosto, né? O meu gosto é pele leve? É pele leve. Você gosta do reboco ou qualquer outra pessoa gosta do reboco? Não tenho mais nada a dizer além de seja feliz, gente, porque não tem essa, a gente não tem que ficar, não estamos aqui para agradar ninguém, você tem que usar o que você gosta e fazer o que você acredita, né? E eu sou a maior defensora
da face dessa vida, dessa história de mundo, de fazer o que você acredita, senão não faz sentido a gente maquiar. Se você começa a entrar na tendência só porque é tendência, sem te agradar, você vai indo para um buraco que eu já estive, que é o buraco que você não se encontra, você não se reconhece, você perde o gosto por fazer aquilo ali, você perde a vontade, você perde tudo, você perde tudo. E aí você pensa assim, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu não quero mais maquiar, porque isso se torna pavoroso ao invés de se tornar prazeroso, que era o que era pra mim. Então eu já estive lá nesse buraco de agradar os outros, achando que eu tinha que fazer aquilo que os outros queriam que eu fizesse, quando eu claramente não gostava daquilo ali. E aí quando eu estive lá nesse buraco, eu quis desistir muitas vezes da maquiagem, porque eu falava, ai, tô de saco cheio. Eu ia dar curso assim, ó, tipo, mais um dia. Não gostava. E aí eu parei de me reconhecer. Porque eu, Natânia, sou a pessoa que, eu juro pra vocês, eu nasci pra ensinar as pessoas. Eu nasci, eu amo fazer isso. Então, quando chegou num ponto que eu passei a odiar isso, eu pensei, meu Deus, quem sou eu? Quem é essa? Mas eu amo dar aula, o que tá acontecendo? E aí eu fui descobrir que, na verdade, eu estava eliminando e apagando tudo aquilo que eu gostava, porque não era moda, porque o povo, sabe, foi uma época triste, assim, foi a época que o pessoal fazia uns olhos muito carnavalescos, assim, e parece que só aquilo ali era o que a pessoa, o que o pessoal fazia, o que as pessoas gostavam. Se você fizesse algo mais clean, mais assim, o jeito que eu gosto, até parecia que ninguém dava bola, que ninguém gostava. E aí a gente se forçava a fazer uma coisa que a gente detestava, porque parecia que só assim a gente ia se encaixar, a gente ia fazer um curso, fazer um workshop, entrar no meio, né, da sociedade maquiadora, dizendo bem. E aí, quando eu descobri isso, que era eu que estava me anulando e que era eu que estava me levando para esse caminho, eu falei, volta tudo. Que foi na pandemia, né, gente? Antes da pandemia eu já tava lá, não quero mais, sei o quê. E aí na pandemia, eu não sei da onde que eu tive a ideia de fazer a pele blindada leve, glow, e fazer óleos mais usáveis. Sendo que a gente tava numa era, né, onde não existia, os óleos eram tão carnavalescos que era quase inutilizável, né? Eram umas coisas assim que era muito bonito de ver, mas era pouco usado. Vamos ser sinceros, ninguém usava isso na rua. E aí eu falava assim, cara, sei lá, não faço parte disso aí. Não é que eu não sei fazer, porque eu já fiz muito, mas não sei, parece que não é a minha cara. E aí eu comecei a ter uma coisa assim, sabe, do que não é minha cara, de não querer fazer. Eu já sou muito assim hoje em dia, né? Eu já fui muito, tipo, Maria vai com as outras, mas hoje eu tenho muito a minha opinião formada e quando é contra ela eu não faço ponto final. Então, assim, diferente, né? Porque antes eu aceitava qualquer coisa, hoje em dia eu já falo, não mesmo. Então, nesse dia ali, nesse momento ali da pandemia, que foi quando aconteceu ali de eu criar a pele blindada, junto eu fiz vários óleos e esses óleos tinham a ver comigo. E aí era um curso online. Eu nem achei que o pessoal ia querer tanto assim. Mas aí o pessoal entrou e entrou muito. E aí ali muitas pessoas viram aquele jeito que eu comecei a fazer, que eu fazia na verdade já, mas que não tinha muita coragem de mostrar, uma forma de se identificar. E ali eu comecei a perceber, ali na pandemia mesmo, durante a pele blindada, que o que eu mais recebia de comentário era assim, ó, nossa, Natânia, nem acredito que eu achei uma pessoa que gosta do estilo que eu gosto. Tipo assim, parecia que as pessoas estavam cansadas de ser julgadas sobre isso, e ali elas acharam alguém que, ai, tudo bem se eu fizer um olho simples, sabe? Parecia que foi um alívio, assim, para várias pessoas. E eu recebia muito isso mesmo, assim, não falando só da pele, mas também do olho, o quanto era libertador você entender que não precisava fazer 5 tipos de delineado no mesmo olho para você ser visto, sabe? Então, eu acho que foi libertador para todo mundo, em vários aspectos. Então, assim, hoje eu já não me deixo mais levar. E é por isso que eu sempre friso isso, sabe? Então, assim, hoje eu tenho uma preferência clara e óbvia por uma pele leve e glow. Mas eu sempre falo assim, né? Se você gosta do reboco, faça reboco. Não é porque todo mundo tá fazendo o contrário que você tem que fazer aquilo ali, sabe? E pode crer uma coisa que eu vou te falar. Você que gosta do reboco, vai achar alguém que também gosta do reboco. A verdade é essa. É que
todas as pessoas que têm uma identidade própria, um estilo próprio, ela vai atrair as pessoas que se identificam com ela. E pode ter certeza, tem muita gente por aí que gosta de reboco. Então, se você faz o reboco feliz, que vai ter gente que vai ainda assim contratar o seu serviço, tá? A única coisa que eu sou contra é você utilizar do reboco para cobrir manchas e imperfeições como se só aquilo ali fosse a solução. E não é. E você sabe que não é, porque quem faz reboco já percebeu que nem 1 kg de criolã cobre uma olheira quando ela é muito funda. Pode usar o reboco que for, que se você usar a cor errada na olheira, ela não cobre. Você pode tacar um pedaço de cimento ali e não vai cobrir. Porque a olheira, ela depende da cor que você usa para corrigir. Não é a textura do produto, não é a cobertura do produto, é a cor. Se eu pego um corretivo mais claro do que a olheira, automaticamente não vai corrigir. E pode ser o criolã reboco, pode ser. Você pode usar um pedaço assim, ó, pegar ele com um pedaço de espátula e aplicar aqui. Não vai cobrir. Não vai cobrir. Porque já aconteceu isso comigo várias vezes, é por isso que eu tô falando isso. Então, já fui a pessoa que tentava corrigir com criolã qualquer coisa na vida, mas sem a colorimetria não adianta, você não consegue. Comprei o círculo da criolã, mas não consigo gostar. Por quê, mulher? O que acontece? Por enquanto, gente, eu só estou nos online, dos cursos. O presencial, por enquanto, não está tendo. Quando tiver, eu vou falar. Vou vir aqui anunciar, mas por enquanto ainda tá complicado. Colorimetria é demais, né? Sempre fui apaixonada por esse mundo da maquiagem, mas me sinto muito insegura. O que fazer? Fernanda, você tá no Expert em Pele? Você já participou do Mundo Expert em Pele, meu evento que eu faço aqui sempre no Instagram? Porque eu gosto de frisar que essa insegurança tem a ver com a falta de conhecimento mesmo, né? Você só é insegura quando você não sabe o que fazer. Lógico, né? Parece óbvio, mas se você vê uma mancha, uma pele, eu tenho uma insegurança aqui, é porque você não sabe o que fazer de fato. É porque essa resposta não vem na tua cabeça assim, ó, como vem às vezes, né? Sei lá, você vê um vermelho, é verde. Eu já sei o que fazer. Então, aí você já tem uma noção. Quando você não tem essa noção de você olhar para aquilo e saber já o que fazer, você fica insegura, porque você pensa, será que é isso? Mas também pode ser outra coisa, né? Mas será que é tal coisa? Será que é o produto? Será que é o jeito que eu apliquei? Você fica insegura. A insegurança, ela vem disso, né? Ainda não participou. Então é por isso, mulher. Então é por isso. Se inscreve no link da bio e participa dessas 3 aulas, que eu tenho certeza que você vai mudar da água pro vinho. Já vai aprender muita coisa, né? E depois, se você quiser entrar no Expert Curso mesmo, que aí é como que eu posso dizer? O Mundo Expert, ele é a porta de entrada, ele é uma introdução, só que você já consegue fazer muita coisa com ele. E aí tem para quem quer se aprofundar mais, para quem quer realmente, daqui para frente agora eu quero me especializar mesmo. Aí você entra no Expert Curso. Mas eu recomendo primeiramente o evento, que é gratuito. Então, gente, fica a dica aí para todo mundo, se inscrevam lá no link da bio. Tânia, entender a colorimetria é tudo para uma make perfeita. Concordo, maravilhosa, beijo. É tudo de mais importante que a gente consegue numa maquiagem, porque você consegue daí trabalhar as texturas, né? É aquilo que eu falei, se você não entende de colorimetria, você não vai conseguir trabalhar a textura. Porque se você não consegue corrigir uma cor com pouca textura, ou seja, você pega um produto fluido, fino, leve, sem cobertura, e aí você consegue fazer a cobertura com a cor dele. Olha que legal. Você tem a textura e a cor. Aliás, todo produto é isso, né? Textura e cor. Um vai ser grosso com cor tal, o outro vai ser fino com cor tal. Então, cada vez que a gente faz um produto cosmético, a gente pensa na textura e na cor. É a primeira coisa que a gente pensa, né? Então, e claro, nos casos dos produtos blindados, a gente tem uma lista enorme de coisas para pensar. Mas os que não são blindados, então, por exemplo, a gente foi fazer o Hidraglam. Primeira coisa que eu falei para isso que é um skincare, não é nem produto de make mesmo. A primeira coisa que eu falei para ela, eu quero que ele seja branco e eu quero ele líquido, bem fluido.
mais fluido possível. Aí a gente foi fazer a base, eu quero ela fluida e cor tal. Qualquer coisa que a gente vai fazer, eu falo cor e textura, né? Então, tudo que a gente vai fazer, a gente precisa pensar nessas duas coisas. E todo produto que você vê um blush. Um blush, ele pode ter a textura líquida, ele pode ter a textura sólida, ele pode ter a textura mousse, aquele que você enfia o dedinho assim e é gostosinho, tipo aquele da MAC. E vai ter também cores variadas, né? Vai ter para pele negra, para pele clara, um vinho, um rosa, sei lá, um champanhe, sabe? Então, todo produto é isso. Se você, maquiador, entender essas duas coisas, aí você tá feito na vida, né? Para corrigir uma base aplicada já no rosto, você aplica por cima ou retira tudo? Eu aplico por cima, sempre. Só que tem que ser enquanto ela tá molhada ainda, né? Se for a base blindada, ela seca rápido, então é melhor ver logo, porque aí você consegue corrigir. Mas eu sempre consigo corrigir, mesmo a base blindada. Geralmente, eu vejo às vezes que a correção é muito simples. Então, em mim mesmo, né? Às vezes eu vou passar a base em mim, a 2, e ela é um pouco mais amarelada quando eu tô mais branca. Quando eu tô mais morena, até que fica do meu tom. Quando eu tô mais branca, eu mudo, né? De tom e subtom. E aí eu vou aplicar e falo, putz, tá amarela. Aí eu já venho em cima com um pouquinho do lilás, já boto pincel assim, lilás, esfrega tudo, já passa direto no rosto. Não precisa de frescura, não. Claro que é bom, né? Eu prefiro você aplicar na plaquinha e já fazer a mistura ali. Mas às vezes você não tem noção mesmo. Você aplicou e fala, ih, não rolou. Aí você ainda consegue corrigir, tá? Não tem problema. Por isso que é legal você utilizar um skincare que desliza bem, né? Tipo o Oil Glam, assim, que você vai aplicar e você vai conseguir deslizar bem com o pincel. Porque se for um produto que seca, antigamente o pessoal usava um hidratante que era mate às vezes, ou um hidratante que seca na pele, que não deixa um humectante assim, né? E aí a pessoa usava esse hidratante e já vinha com a base. Hoje em dia existe sérum, blindagem, nananã, mas antigamente não. E aí eu lembro que era difícil espalhar a base, porque o hidratante secava, ficava super matezão e a base não espalhava direito, porque óbvio, não tinha nada por baixo para deslizar. Então eu sempre falo que o tipo estilo Oil Glam, não precisa ser o Oil Glam, pode ser de outra marca, mas estilo Oil Glam, que é um produto que ele ajuda a deslizar, que deixa aveludado, então você consegue aplicar a base fazendo esses movimentos de deslize mesmo, né? E se você usar a base blindada sem nada, que desliza por baixo, você vai ter mais dificuldade de aplicar. Talvez você precise até de uma esponja, porque é difícil. Ela seca rápido, né? Então, você precisa aplicar alguma coisa que ajuda ali a deslizar. Seja um hidratante que desliza, ou seja um óleo, uma blindagem, qualquer coisa. Mas o fato é que por isso que é legal a gente entender, né? Cor e textura. Outra coisa, por exemplo, falando agora do Oil Glam, né? Então, o Oil Glam, eu queria que ele fosse um óleo, na época, e, aliás, queria que ele tivesse como se fosse a sensação de um óleo, mas que ele não fosse um óleo. Então, eu falei assim, olha, eu quero uma textura como se fosse de óleo, tipo esses óleos que a gente usa mineral antes da make, porque eu acho lindo o efeito, mas eu não quero óleo, porque era uma coisa que as pessoas sempre falavam dentro do Pele Blindada, que não gostava de textura oleosa, que o pessoal tem muito receio com as peles oleosas, e tem que ter mesmo, porque óleo mineral em pele oleosa não é muito legal, né? E aí, tipo assim, eu pensava já, não, mas o nosso ele vai ter que ter uma textura que não é óleo, porque pelo que eu percebi, a galera não gosta de óleo nesse Brasil, né? E faz sentido, né? Com esse calor todo, com peles tão oleosas, a gente tem que evitar mesmo. E aí, eu falei que eu queria essa textura de sedoso, nananã, e depois eu falei que eu queria também as cores. Então, de novo, textura e cor. Textura de deslizar, textura de aveludado, essa textura que eu pedi. E cor. Eu quero uma cor bronze, que eu vou usar numa pele negra. Eu quero uma cor rosé, champanhe, que eu vou usar numa pele clara. Então, a gente sempre vai nessa, né? Textura e cor. Oi, Pri. Boa noite. Atenas, eu tô falando certo? Desculpa mudar de assunto. Como se sentiu quando viu a matéria da Ellie e USA? Fiquei tão feliz de terem deixado a Col na matéria. Nem me fala, mulher. Então foi você a responsável pela maquiagem, né? Eu li a matéria, eu até comecei a seguir porque eu não conhecia o teu trabalho. E aí eu li ali as
a matéria toda, eles botaram até o link. Eu fiquei assim, gente, chocada. É muito difícil, né, o pessoal fazer uma publi dessa numa revista dessa sem a gente pagar um carro, né? É muito difícil. Parabéns, viu? E muito, muito obrigada por ter usado a base da Col. Fiquei muito feliz. Eu fiquei chocada que eles colocaram o link para compra. Eu falei, gente, nossa, de verdade, impressionante. Estou amando os produtos da Col. João, eu fico muito feliz, obrigada. E é isso, gente. Aí acordei ontem, né, o pessoal da Col lá me mandando a matéria. E aí eu falei, meu Deus, que chique. Até porque essa revista é uma revista que, gente, desde de criança, né, a gente sabe que, né, é as mesmas sempre que a gente sabe que existe. É Cláudia, Glamour, Elle, são revistas que, eu não sei se eu falo certo esse nome, mas enfim, o nome da revista. Mas são revistas que, sabe, na época da revista, que a gente só lia revista, que não tinha internet, que eu sou dessa época, eram as revistas que a gente lia, entende? De moda, de, sabe? Muito massa. Fiquei muito feliz. Ah, obrigada, Atenas. E obrigada, Pri. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado super da live de hoje. Espero que tenha ajudado a esclarecer algumas coisas aí na cabeça de vocês. Espero que continuem comigo. Na terça-feira que vem a gente vai ter mais live. Laís, não vai ficar salva aqui no Instagram, mas ela vai ficar no Spotify. A gente deixa a aula salva com vídeo também, tá? Lá no Spotify vocês conseguem ver, porque agora tem vídeo lá também, não sei se vocês sabem. Não é mais só áudio. Então, quando eu faço live, que eu tô mostrando alguma coisa, a gente sobe o vídeo todo lá no Spotify. E aí fica assim, o vídeo e o áudio. Então, vocês conseguem ver tudo lá no Spotify. Mas aqui no Instagram não vai ficar, tá? A Pri Lima, como que fala rainha em inglês? Esqueci. King of colorimetria. Não, mas eu acho que King é rei, né? Fugiu o inglês que eu nunca tive, que eu não tenho. Ai, Queen, isso. Nossa, essa tava fácil, né? Chegou a Queen da colorimetria. Gente, beijo pra vocês então e até semana que vem, até terça-feira que vem, de novo às 19 horas aqui. E vejo vocês lá no Mundo Expert em PL, dias 17, 19 e 21 de abril. O link tá na bio, vou falar de novo. Se inscrevam e até terça-feira que vem, tá? Por enquanto a gente continua as lives até chegar a data, tá? Um beijo pra todo mundo e até terça.